A matéria é 7 dispensações e as 7 festas de Israel. Usaremos este mapa que fala do plano de Deus, ou plano divino, através dos séculos. Material, Bíblia, apostila e o mapa. Só vamos usar isso. E vamos estudar aquilo que Deus planejou, executou e revelou. Nós temos aqui neste mapa gravuras, textos, desenhos, retas, que são tiradas da Bíblia. Não temos nada de novo aqui, apenas colocado numa sequência, numa ordem, para nos auxiliar no nosso conhecimento. Mas nós temos aqui o que Deus planejou, executou e não escondeu de ninguém, revelou. Tudo isso está na Bíblia desde o princípio. Nada de atual, nada de recente. Pode ser atual e recente para alguém, mas tudo isso está no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na nossa velha Bíblia, que é a nova e poderosa Palavra de Deus. Neste plano de Deus, nesta execução deste plano, nesta revelação, nós vamos estudar aqui onde eu estou iluminando, nesta reta, as coisas que já aconteceram, estão acontecendo e acontecerão na Terra. Então, esta esfera é a Terra e seus estágios que ela já passou, as dispensações que já aconteceram. Estamos vivendo hoje aqui. Daqui para trás tudo é passado, faz parte da história. Daqui para frente tudo é futuro, ainda acontecerá. Aqui onde eu estou sinalizando para os irmãos com a mão, é as coisas que acontecerão na Terra, aqui na superfície da Terra, onde nós estamos vivendo. Tudo isso que hoje já é passado, desde Adão até aqui, nós já estamos com 6.000 anos. A cronologia bíblica não é exata, é aproximada. Mas aproximadamente 6.000 anos já se passaram. E isso que hoje é história, quando a Bíblia falou sobre isso, isso ainda era futuro. A maior parte desses eventos que hoje fazem parte da história, quando você lê na Bíblia e vê a data em que eles foram registrados, eles ainda aconteceriam. Eles estavam no futuro dos profetas que profetizaram esses acontecimentos, que registraram essas profecias. O tempo passou, a Bíblia continua atual, a história, o plano de Deus continua sendo executado e revelado, e muito daquilo que era futuro, hoje já é o passado. E nós vamos ver, vamos nos situar, nos sintonizar exatamente dentro deste plano de Deus, o tempo em que vivemos. Então aqui, as coisas que acontecem, acontecerão e já aconteceram na terra. Daqui para baixo, onde estou iluminando, está escrito sepultura, em hebraico keber. Imagine aqui aquela porção de terra onde as pessoas são sepultadas. Dentro da terra nós temos Sheol ou Hades, ou o mundo invisível, a região dos mortos. Sheol no grego, Hades no hebraico, inferno no português. Mundo dos mortos. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, o paraíso ficava de um lado, Sheol, Hades ou inferno no português do outro, no meio o grande abismo, e dentro do grande abismo, no fundo, o poço do abismo. No final de todas as coisas, a Bíblia fala do inferno final, lago de fogo, chamado Geena. A palavra inferno não quer dizer o lago de fogo como seu destino eterno. Inferno quer dizer esquecimento, ou mundo dos mortos, local de sofrimento. Mas a Bíblia fala que o próprio inferno será lançado no Geena, no lago de fogo. É apenas um estado intermediário daqueles que serão condenados. Então nós estudaremos aqui, nessas gravuras, o mundo dos mortos. Dentro da terra. Aqui, superfície da terra, e aqui dentro da terra. Estudaremos também os ares. Aqui onde eu estou iluminando, nós temos aqui o rastro da serpente. Veja que ele começou aqui nessa dispensação chamada inocência, e caminha durante toda a extensão do mapa até aqui. Aqui o rastro da serpente volta para a terra novamente. Porque Satanás, que já habitou no Éden, voltou a agir no Éden. Quando Deus criou o homem, ele passou a ocupar os ares, e ocupa os ares até hoje, ocupará até o dia quando a igreja for arrebatada,
então a trindade satânica ocupará novamente a sua posição na terra, no período chamado Grande Tribulação. Nós vamos ver tudo isso com detalhes. Apenas para dizer que nós estudaremos as coisas que acontecem nos ares. A Bíblia fala de pelo menos 3 céus, primeiro, segundo e terceiro céu. Para efeito de estudo, vamos chamar de primeiro céu esse espaço que existe acima da nossa cabeça, onde voam os pássaros. Segundo céu, onde estão os astros. E terceiro céu, onde está a presença de Deus, que é o céu dos céus. Quando a Bíblia diz que nós temos que lutar contra as potestades, contra os demônios, nas regiões celestiais, não entenda que está dizendo lá no céu, na imediata presença de Deus. Está dizendo neste céu, no primeiro céu, nos ares, porque o inimigo que já ocupou essa posição de assistir diante de Deus foi expulso do céu à terra, morou na terra, mas na sua rebelião ele foi expulso da terra também, e ele passou a ocupar os ares, e vive a perambular pelos ares, ocupa o espaço aéreo que nós chamamos de primeiro céu. E estudaremos também nos últimos dias as coisas que acontecerão no céu, na imediata presença de Deus. Sacerdócio de Cristo, o tabernáculo celeste, tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E por último, o grande juízo do trono branco. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Muito bem, agora todos conhecem o mapa que nós vamos usar como ilustração daquilo que vamos falar no plano de Deus. Amém, queridos? A criação. Abrindo a Bíblia no capítulo 1, versículo 1, nós vamos encontrar: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Olhem para mim aqui agora um pouquinho. Antes deste princípio, quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia fala de Deus no eterno passado, planejando o reino, planejando o século, criando as hostes angelicais, e também revela a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A palavra Deus na Bíblia, ela aparece no plural, mas o verbo criou aparece no singular. Porque tanto Deus, Pai, Filho e Espírito Santo atuaram na criação, mas o ato de criar foi único. Nós encontramos a Trindade trabalhando na criação desde o princípio, planejando no eterno passado. Aqui não existia ainda nem os anjos, nem a terra e nem o homem. Estamos lá entrando na revelação de Deus no eterno passado, Deus abrindo o seu coração e falando aquilo que ninguém saberia se ele não falasse. Que num passado eterno, onde ninguém pode sondar, ele planejou o reino, planejou o tempo, os séculos, criou as hostes angelicais, e tudo isso foi feito pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Depois deste eterno passado, quando Deus já havia criado e planejado o reino, o século, e criou todas as hostes, quer dizer exércitos prontos ou em marcha. As hostes angelicais, os exércitos de seres angelicais, espirituais, que assistem e servem a Deus. Então, começando a revelação para o homem, a Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós sabemos que quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia fala que tudo que Deus faz é bom. Perfeitas são as obras de suas mãos. Para que Deus criou? Diz o texto na apostila que Deus criou para ser habitado. Está em Isaías 14, 13 e 14, e nessas outras referências que está aqui no mapa. Não vou falar para ganharmos tempo. Mas nós temos aqui uma terra original, onde o sol não existe, a lua também não, o homem também não, e o mar também não. Uma outra terra. Alguns dizem a terra dos dinossauros, a terra dos minerais, que a ciência diz que tem milhões e milhões de anos, dos vegetais, que a ciência diz que tem milhões e milhões de anos. Pode ser. Deus é eterno, não podemos sondar essa eternidade de Deus quanto ao seu passado. E se eles descobrem e dizem que tem tantos milhões de anos,
a Bíblia não contradiz isso. A Bíblia fala que num princípio. Ninguém sabe, porque Deus não disse. Quando? Quem morava nessa terra? Seres angelicais. A Bíblia fala que um ser brilhante, querubim da guarda, que hoje nós o conhecemos como Satanás, quando ele ainda não era Satanás, quando ele era uma espécie de primeiro-ministro de Deus, assistia diante de Deus, abaixo da Trindade estava ele, Lúcifer, que significa o brilhante. Ele morava na terra, no Éden, tinha um Éden, antes de existir o homem. Tinha um Éden na terra, um jardim de Deus, e aqui havia um reino mineral, um reino vegetal, havia animais, havia vida, e havia os seres angelicais, e tudo funcionava perfeitamente, que o próprio Deus, nessa referência que nós acabamos de dar para você, você pode encontrar em Isaías 45, você vai encontrar o próprio Deus falando que ele assistia diante de Deus, que ele habitava no meio das pedras afogueadas, ou seja, a terra não precisava de sol, e nem de lua, e nem de brilho, porque ela tinha montanhas e mais montanhas. Esses montes que nós conhecemos hoje, que é de rocha ou de vegetação, a terra tinha de pedras preciosas, de esmeralda, do carbúnculo, do topázio, do berilo, do ônix, do jaspe, da safira, de ouro. Era uma terra riquíssima, brilhava por si só, tinha um brilho próprio. Se perguntássemos por que Deus criou? Para a sua glória, porque ele se relacionava com a sua criatura, e diz a Bíblia que Lúcifer assistia diante de Deus nos céus e habitava também na terra, no meio das pedras afogueadas, ou seja, brilhantes. Neste mundo habitado no princípio, Deus criou a terra não para ser um caos. Esta terra que nós conhecemos hoje não é a terra que Deus criou. Este corpo que nós habitamos hoje não é o corpo que Deus criou. E os anjos que existem perturbando a terra não são os anjos que Deus criou. Alguma coisa aconteceu com a criação. Nesta terra original, tudo vivia em perfeita ordem, até que a onisciência de Deus, disse o texto, viu no coração de Lúcifer a maldade, por causa da sua alta posição, por causa da sua formosura, por causa da sua autoridade. Nunca ninguém conseguiu tanto nos intentos de Deus como este ser. E quando ele, tão honrado, tão grande, reinava, assistia diante de Deus, comandava, ele disse no seu coração, os seus 5 eis que serei semelhante ao Altíssimo, eis que colocarei o meu trono acima das mais altas nuvens, eis que me assentarei, eis. Quando ele pensou no seu coração, não chegou a falar, não chegou a executar, neste exato momento, Deus, na sua onisciência, detecta o pecado na sua vida, e ele foi expulso do céu. Jesus, 4 milênios depois, quando mandou os 70 pregar, mandou os 12 pregar o evangelho, depois mandou os 70, e quando eles voltaram contentes, falando para Jesus, olha, no teu nome os demônios nos sujeitam, Jesus se lembrou desse dia e falou, eu vi a Satanás ser lançado do céu à terra como um raio. Jesus se referiu ao momento em que ele foi deposto e a sua autoridade foi tirada da parte de Deus. Então Satanás foi deposto e tornou-se o chefe das potestades do ar, conforme Efésios 2:6, 11:12, João 12:31 e 14:30. Essas referências são claríssimas em falar, em fundamentar tudo isso que nós estamos falando até aqui. Ele não somente foi deposto, como também a sua habitação foi destruída. Gênesis 1 e 2. E a terra se tornou sem forma e vazia. Na maioria das traduções, e a terra era sem forma. Em algumas mais recentes, todos os estudiosos da Bíblia são unânimes em afirmar que alguma coisa aconteceu com essa terra perfeita que Deus criou para que ela ficasse sem vida. É a primeira e a maior, a mais terrível demonstração do juízo de Deus. Toda a vida desaparece, toda a beleza desaparece. Esta terra é submersa num caos profundo e se torna sem vida, sem forma e vazia. Algumas referências
apontam para o que aconteceu. Jeremias 4:23, Gênesis 1:2, Isaías 24:1. Deus, ao aplicar o seu juízo sobre aquela criatura infiel, ele não somente o depõe, o expulsa do céu, mas destrói completamente a sua habitação. Quanto tempo essa terra ficou nesse estado original? Não sabemos. Aqui pode se encaixar aquilo que a ciência chama, teoricamente, de eras geológicas. Porque tudo isso ainda é teoria. A Bíblia chama e avoca para Deus o poder da criação. Não diz como. A Bíblia não é como a ciência que tem uma curiosidade investigatória. A Bíblia tem uma revelação para aqueles que creem. Conforme diz o texto que nós colocamos na apostila, pela fé entendemos que os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Se pela fé entendemos, a fé não precisa de prova, ela crê. A fé crê em Deus, que diz que Deus criou. A Bíblia diz, no princípio, Deus criou. Existem teorias cegas. Chamo de teorias cegas aquelas criadas simplesmente para exaltar os seus autores. Existem teorias que têm fundamento, uma possibilidade de um fundamento. Aquelas que dizem que forças em andamento deram origem à criação. Ou aquela que diz que uma explosão cósmica deu origem ao universo. A Bíblia não contradiz nenhuma e nem outra. Se foi uma explosão, foi Deus que deu a ordem. Se foi forças em movimento, foi Deus que colocou essas forças. Não importa como. Se teve a explosão ou se foi forças em andamento, isso não é relevante. A Bíblia fala que de uma forma ou de outra, Deus fez, Deus criou. Ele assume a responsabilidade da criação. Quanto tempo ela ficou assim, não sabemos. Quanto tempo ela ficou caótica, também não sabemos. Sabemos que durante este período que ela ficou aqui, este ser, querubim da guarda que era até então, passou a ser o inimigo de Deus e passou a ser chamado Satanás, Lúcifer, não mais o brilhante. Agora, habitando nas trevas. Expulso do céu, proibido de morar na terra, porque Gênesis 1:2 diz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra se tornou caótica, sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, impedido de retornar ao céu, impedido de morar na terra, ele passou a ocupar os ares. Lá no livro de Jó, você encontra Deus perguntando para ele, de onde você vem? Ele falou, de rodear a terra e passear por ela. Em muitos outros lugares, nós encontramos a palavra falando que o inimigo, um demônio, quando ele sai de uma vida, ele anda por lugares áridos, pelos ares, procurando uma habitação. Não encontrando, ele retorna à antiga casa, para ver se encontra ela vazia. Passou a ocupar os ares, e o Espírito de Deus estava aqui sobre a face das águas. Depois de algum tempo, não sabemos quanto tempo, nós encontramos Gênesis 1:3, Deus novamente reconstruindo a terra, que são os dias da criação. Aqui, nós encontramos Deus agora refazendo a terra, que Ele mesmo destruiu por causa do pecado daquele que habitava nela. Agora Deus começa a reconstruir a terra e chega numa parte que todo mundo já conhece, a semana da recriação, conforme Êxodo 20:11. No primeiro dia, Deus cria a luz cósmica. No segundo dia, o firmamento. No terceiro dia, a terra seca e a vegetação. No quarto dia, a luz solar. No quinto dia, peixes e aves. No sexto dia, animais terrestres e o homem. E no sábado, diz que Deus cessou a sua obra, ele descansou. Alguns entendem que não são dias de 24 horas, acham que são períodos ou eras geológicas. Nós entendemos que eu entendo que é dia de 24 horas, porque a expressão tarde de manhã usada na recriação, ela tem a ver com o calendário solar. Foi o sol que deu a origem da expressão tarde e manhã. Sem o sol não tem tarde e nem manhã. Entendo também que são dias de 24 horas, porque
Nesse dia, no primeiro, no segundo, no terceiro dia, Deus cria a vegetação. E no quarto dia, ele cria a luz solar. Se fosse era geológica, que chega até 750 mil anos, como essa vegetação existiria sem a luz solar? Se nós sabemos que toda a vegetação precisa da luz do sol para existir. Por isso entendemos que foram períodos curtos do poder criador, agindo novamente, Deus fazendo, ou melhor, refazendo, reconstruindo a terra que ele já havia construído, bela, perfeita e bonita, que ele mesmo destruiu por causa do pecado, que ainda estava no mundo angelical, e agora ele começa a reconstruir, e depois ele vai colocar um novo comandante na terra chamado Adão. Quem está me entendendo claramente, diga amém. Vamos fazer uma separação entre o que Deus criou e o que Deus fez. No livro de Gênesis nós encontramos 3 lugares falando do que Deus criou. Criar quer dizer trazer à existência aquilo que não existe. Fazer é criar alguma coisa partindo daquilo que já existe. As 3 referências que fala que Deus, isso não está na apostila, mas preste atenção. As 3 referências que fala que Deus criou, a primeira é dos céus e da terra. Deus criou do nada, ele criou um corpo celeste, ele criou um corpo terrestre e ele criou os vegetais. Nós encontramos uma vida nos céus, uma vida na terra e uma vida nos vegetais. Diferente da vida dos animais, diferente da vida do homem, mas não tem como negar que há vida. O céu é um corpo, a terra é um corpo, não é uma teoria, não é uma ficção, não é um conto, é um local, é um corpo existente. Portanto, fala que Deus criou primeiro esta vida, céus e terra, fala de os céus e da terra como um local. O céu é um local, assim como a terra é um local. Tem vida, ela tem fertilidade. Assim também no céu existe vida, a vida espiritual. Assim como também nos vegetais, a vida. Não é uma vida como a dos animais, que é outra coisa que Deus criou. Então, no primeiro versículo da Bíblia, Deus cria os céus e a terra. No versículo 21, ele cria os animais, criou também os animais. E ali diz grandes e pequenos, do mar e da terra, desde os enormes, que pode ser os dinossauros aqui no princípio. Fala que Deus criou. Tanto os do ar, como da terra, como do mar. Desde os que rastejam, até os grandes animais. Quando Deus chega a chamar alguma coisa de grande, é porque ela é grande. Eles existiram no princípio. Esses grandes e pequenos foram criados. Agora os animais, nós encontramos no céu, na terra e nos vegetais, a vida sem alma. Nos animais nós encontramos a vida com alma, porém sem espírito. Mas o animal tem alma.